Muito bom estar aqui com os adolescentes e com os pais dos adolescentes. E eu queria refletir com vocês num trecho bastante conhecido, mas que fala aos dois públicos de uma vez só e em um mesmo contexto. Efésios, capítulo de número 6, versos 1, 2, 3 e 4. Nós vamos estudar estes 4 versos, mas para começar eu quero ler o verso 8 do mesmo capítulo. Efésios 6, verso 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Pois vocês sabem, diz o apóstolo, que Deus recompensará. Você acredita nisso? Há muitas pessoas que não acreditam. Algumas por experiências de vida. Elas estão acostumadas a ver o ladrão, o mentiroso e o corrupto se darem bem na vida. Logo elas olham para esse texto e dizem: não é possível. O que vejo na prática é o contrário. Até que no Brasil está mudando um pouquinho, né? Está mudando um pouquinho. Eles estão indo para a cadeia também. Outros não acreditam ou não querem acreditar nesta verdade bíblica porque são muito cristãos ou muito piedosos, entre aspas, e temem a justiça própria, temem a competição, temem a própria religiosidade. Dizem: não, eu não quero crer que Deus recompensa segundo as minhas obras. Eu fui salvo pela graça, chegarei lá pela graça e ponto final. Estamos certos, fomos salvos pela graça. Mas não podemos omitir ou saltar sobre uma verdade bíblica que aparece no texto sagrado ao menos 15 vezes. No Velho e no Novo Testamento. Esta frase aparece e reaparece mais de 15 vezes. Deus recompensará. No nosso texto, esta verdade está dentro de um contexto. O contexto maior, obviamente, é a própria carta. Nós sabemos que ela é dividida em 2 partes, cada uma tem 3 capítulos. A primeira fala sobre a salvação propriamente. Sobre como Deus pensou no povo dele, salvou este povo e chamou-o para si. A segunda metade trata de como este povo vive agora. Como esta nova sociedade vive em sociedade e para o bem da sociedade. Esta segunda metade trata dos relacionamentos interpessoais dos cristãos. No âmbito público, privado, na igreja, em casa, no casamento. E no nosso texto, no relacionamento entre pai e filho, filho e pai. De acordo com Paulo, Deus recompensa pais e recompensa filhos. Quais são os filhos e quais são os pais? Entre os versos 1 e 3, Paulo nos diz que Deus recompensa os filhos obedientes. Vamos ler agora o texto? Os 3 primeiros versos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. De acordo com Paulo, Deus abençoa filhos obedientes.
a seus pais. E por que é que filhos devem obedecer seus pais? O Dr. John Stott, comentando o texto, destaca 3 razões que saltam dos versos que acabamos de ler. Inicialmente, ele diz que filhos devem obedecer aos pais pela lei natural. Quando Paulo usa a expressão "isto é justo", muito provavelmente ele está pensando na lei natural da criação. A obediência aos pais está presente em todas as culturas e eras da humanidade. É óbvio que há diferença. Em algumas culturas ela se estende para mais tempo, em outras por menos tempo. Ela é mais tradicional, menos tradicional. Mas a verdade é que esta lei da criação está em todo o mundo. Só por isso, os filhos devem obedecer a seus pais. Mas não apenas por isso. Paulo nos diz que esta lei natural também está expressa na lei especial de Deus. Filhos devem obedecer seus pais, porque esta é a vontade do Senhor. E ele faz isso juntando livremente 2 textos. Ele junta o texto de Êxodo, dos 10 mandamentos, como um texto de Deuteronômio. Ele faz a citação e junta os 2 textos. A primeira parte, honra teu pai e tua mãe, vem do Decálogo, ou dos 10 mandamentos. Não é apenas a lei natural, diz Paulo, esta é a vontade revelada de Deus. Vocês precisam segui-la. E para incentivar, Paulo junta o texto de Deuteronômio, que nos diz: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Algumas pessoas querem espiritualizar, outras querem olhar apenas para bens materiais. O que é isso, irmãos? Bênçãos das mais diversas possíveis que eu e você não podemos contar. Mas esta verdade nós vemos repetidas vezes na vida das pessoas que nos cercam. Àqueles filhos que honram e obedecem seus pais, Deus dá livremente muitas bênçãos. Mas ele também, neste texto, diz aos filhos que eles devem obedecer aos pais por causa do Evangelho. Eles devem obedecer aos pais por causa da lei natural, devem obedecer aos pais por causa da lei de Deus, mas na expressão no Senhor, Paulo chama o Evangelho ao debate. Ele coloca a obediência no âmbito evangélico cristão. Filhos devem obedecer aos pais por causa de Cristo e no poder de Cristo. Isto me leva a dizer a todos os filhos presentes: vocês podem obedecer a seus pais. Vocês podem não é o mesmo que vocês querem sempre. Não significa que será sempre fácil. Não será fácil. Filhos são pecadores caídos. E em muitas vezes, muitas ocasiões, serão dominados ou inclinados à natureza caída. Mas quando Paulo diz, vocês obedeçam a seus pais no Senhor, ele está dizendo que por causa de Cristo, da obra que ele realizou na cruz e nos nossos corações, de reconciliação com Deus, há também poder de Deus sobre as nossas vidas, para a obediência aos nossos pais, para a glória de Deus. Vocês podem
vocês devem obedecer aos pais. É o que Deus espera. E é através desta obediência que Deus lhes dará muitas bênçãos na vida. Há limites na obediência, obviamente. Principalmente na idade de vocês, há limites externos, mas não internos. Eu não posso obedecer aos meus pais no coração, quando o que eles me pedem é contra o Senhor, ou contra a vontade do Senhor. Por exemplo, do lado de dentro, se os meus pais me impedem de adorar a Deus fisicamente, eu os obedeço do lado de fora. Mas do lado de dentro, eu não posso. Minha lealdade número 1 é a Cristo. Mas do lado de fora eu posso. Então há limites para esta obediência, até que vocês se tornem independentes e estejam totalmente dependentes da lei e do Evangelho do Senhor. Mas nesta primeira parte, Paulo diz que filhos obedientes recebem sim as bênçãos do Senhor. No verso 4 ele se volta aos pais. E de acordo com ele, Deus recompensa não qualquer tipo de pai. Deus recompensa pais sábios. Ele oferece duas exortações simples, cheias de instrução bíblica. Primeiro ele diz: pai, não irritem seus filhos. Outras versões mais antigas diriam: não provoquem seus filhos. Antes mesmo de falar que os pais têm autoridade sobre os filhos e são responsáveis por eles, o apóstolo faz questão de dizer: não exagerem na autoridade, não abusem dela, não ultrapassem os limites impostos por Deus. E aí eu queria ler o comentário do Dr. Stott sobre este verso, irmãos, porque eu achei extremamente rico. Ele escreve: os pais podem facilmente abusar da autoridade, ou por fazerem exigências irritantes e absurdas que não levam em conta a inexperiência, ou por severidade e crueldade num extremo, ou por favoritismo e agrados exagerados no outro, ou por humilhar e oprimir os filhos, ou por fazer uso de duas armas vingativas: a ironia e a ridicularização. Estas são algumas das atitudes dos pais que provocam ressentimento e ira nos filhos. E então ele pergunta: quantos jovens irados, hostis à sociedade em geral, aprendem a hostilidade como crianças num lar que não lhes foi simpático? Há um lugar para a disciplina, mas ela nunca deve ser arbitrária nem rude. De outra forma, ficarão desanimados. Inversamente, quase nada leva a personalidade do jovem a florescer e seus dons a se desenvolverem, como o encorajamento positivo de pais amorosos e compreensivos. Este abuso de autoridade, nós sabemos, Paulo sabia muito antes da psicologia moderna. Os mestres da lei de Deus sabiam muito antes que os abusos deixam marcas profundas que jamais deixarão a vida dos filhos. Podem ser reparados, mas jamais deixarão. Por isso ele começa com a exortação negativa: não irritem, provoquem, não exagerem na autoridade. Depois ele vai para a positiva:
Qual é a positiva? Antes, criem-nos, segundo a instrução e segundo o conselho do Senhor. Criem-nos implica responsabilidade. A responsabilidade primeira não é da igreja, não é da escola, é dos pais. Mas de qualquer forma, não, criem-nos segundo a instrução. E na verdade esta palavra no grego significa muito mais disciplina moderada. Cuidem deles, criem-nos em disciplina moderada, mas também com conselhos. Aqui sim se trata de instrução verbal. Mas notem que instrução e conselho pertencem ao Senhor. O que significa dizer que a fonte da educação dos nossos filhos deve ser a Bíblia Sagrada. Eu posso ter recursos extra-bíblicos, mas o modelo, a fonte, o poder, o conteúdo do ensino, tudo isso precisa vir da Bíblia Sagrada. E quando Paulo diz que a instrução e o conselho são do Senhor, implícito está a verdade que o próprio Senhor estará presente conosco para nos recompensar à medida que educamos os nossos filhos. Você confia nisso? Você confia que Deus estará conosco no ensino dos nossos filhos? Então assumamos o nosso papel. A educação deles não pode ser confiada plenamente à escola. A educação da escola é diferente, ela é mais informação do que caráter. Ela também não pode ser confiada plenamente à igreja. A igreja é professor de reforço. Eu preciso assumir a responsabilidade da educação dos meus filhos. Mas eu também posso me apropriar dos recursos que Deus me deu. Escola é um bom recurso. Igreja, melhor ainda. Para isso a gente tem que se esforçar de alguma forma. Isso implica movimentação na sexta-feira. Quem sabe algum transtorno no trânsito. Ir e vir, pegar e deixar. Correr e voltar outra vez. Facilitar os encontros deles, estar perto deles. Eu sei que não é fácil. Eu estou apenas começando. Mas é extremamente importante, irmãos, que nos esforcemos para facilitar o crescimento espiritual dos nossos filhos. E se este local, este dia, são bons instrumentos de Deus, nós precisamos investir. Alguns dizem, não, mas é porque a gente já vem demais à igreja, pastor. Vem não, no máximo 2 vezes por semana. Quando muito. E para aqueles que vêm e dizem, não, a gente tem que encontrar alguma coisa para fazer para não voltar e ficar outra vez, ou ter que vir de novo à igreja. A partir da sexta-feira, não que vem, mas em 15 dias, dia 17, se não me falha a memória, nós vamos ter uma programação especial para pais de adolescentes na igreja, na hora do culto dos adolescentes. O ideal
era que fizéssemos no mesmo dia e no mesmo horário o culto de oração dos adultos e o culto dos adolescentes, mas não conseguimos. Então o que é que vamos fazer? Teremos um pequeno grupo para homens e para mulheres, funcionando lá nas salas. Você não precisa deixar o filho voltar para casa e só mais tarde buscá-los aqui. Se você quiser orar por eles conosco, nós vamos fazê-lo com você. Se quiser aprender na Bíblia sobre como criá-los e receber ajuda uns dos outros, nós estaremos aqui fazendo isso. A partir do dia 17, se Deus permitir. Mas isso tudo, irmãos, na certeza de que o Senhor estará conosco. E de que Ele nos levará às recompensas que tem para os pais e para os filhos. Para os pais, a grande recompensa é ver... Eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usá-la e depois vou explicar. O sucesso dos filhos. Eu acho que a palavra ela é estigmatizada. E sucesso para os não cristãos significa apenas vitórias materiais e resultados e coisa do tipo. Para o cristão também, mas não apenas e não demais. O maior sucesso, êxito dos filhos que o pai pode ver e se alegrar é encontrá-lo amando e servindo o Senhor. E este espaço, os irmãos que se envolvem com os nossos filhos, gente, estão nos ajudando para que o Evangelho surja no coração deles e os forme como discípulos de Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. E eu e vocês precisamos nos esforçar por isso. Até ajudá-los. Nós teremos neste ano de 2017 um casal conselheiro, Sérgio e Naide. Eles já estão ali, estiveram conosco no acampamento, como outros pais estiveram também, e deram muito duro. E recentemente ele me procurou, dizendo que estava disposto a servir. E se possível, perto da filha. Por que não? Auxiliá-la num momento tão importante. Então que você também se esforce e esteja investindo neles. Se eles não estivessem aqui, estariam aonde? E você estaria onde? Então talvez esta seja mesmo a melhor programação de sexta-feira à noite, para filhos e para pais, juntos, orando, aprendendo a palavra, instruindo uns aos outros e cuidando uns dos outros. Então que seja um ano, irmãos, de muitas recompensas do Senhor, para a glória do Senhor. Por que é que às vezes é tão difícil, filhos, obedecer aos pais, pais, liderarem como Deus espera? O grande obstáculo é o medo, irmãos. Os filhos, por vezes, temem obedecer aos pais, por causa da pressão exterior. Ninguém mais faz isso nos nossos dias, com 18 anos. E por vezes, pela pressão interior, corações que têm natureza caída. Pais temem por disciplinarem, dirigirem seus filhos. Ora com medo de, podá-los numa sociedade tão permissiva. Ora temem por perdê-los e então exageram. Ora por superproteção passam dos limites. Ora por negligência não alcançam nem sequer o primeiro limite.
Você, filho, não tenha medo de obedecer a seu pai. Obedeça-o no Senhor. Às vezes eles não estarão certos, os pais erram, vocês já sabem disso. Mas mesmo quando estiverem errados, e não for nada crucial no relacionamento com Deus, obedeça-os. Eles podem estar errados, Deus jamais erra no que Ele pede de nós. Pais, não temam instruir seus filhos. Não passem dos limites, obviamente, mas não tenham medo. Deus guardará os nossos filhos, dentro da nossa casa e fora dela. Porque a bênção de Deus, segundo as Escrituras, não é para o indivíduo, é para uma família inteira. A aliança que Ele fez com você, pai, através de você, Ele também fará com seu filho. E isso deve trazer alguma segurança aos nossos corações. Por graça, Ele nos recompensará. Mas isto também é de acordo com a responsabilidade que assumimos diante dele. Que o Senhor abençoe aos pais e aos filhos e ao ministério de adolescentes da nossa igreja ao longo deste ano.